Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Jefferson Barros Barbosa e nós vamos falar hoje sobre o 13º salário. Sim, o 13º salário. Todo mundo, quando chega no final do ano, fica ansioso para receber o seu 13º salário. Mas uma pergunta que eu gostaria antes de fazer para você é: você sabe a história do 13º salário? Sabe como que ele surgiu? Como que ele passou a ser obrigatório para que as empresas paguem aos seus funcionários? Então fique no vídeo que eu vou contar para vocês. O 13º salário, a sua parte histórica, tem muitas histórias que envolvem ele. Uma das que eu mais gosto de contar em sala de aula é que diz que foi uma criação não dos nossos governantes, e sim dos empresários. Isso mesmo, dos empresários. Pensa lá em 1940, 1950, 1900 e lá vai pedrada. As empresas estavam começando no seu crescimento, precisavam de mão de obra a todo custo, porque não se tinha a parte tecnológica que se tem hoje, então precisava de muita mão de obra, mas só que muita mão de obra especializada, pessoas que realmente quisessem trabalhar, pessoas que realmente quisessem se doar para as empresas. Mas aí eu te pergunto, como é que uma empresa vai reter funcionários, bons funcionários? Como é que os funcionários vão disputar trabalhar naquela empresa e não naquela outra empresa? Alguns empresários visionários, percebendo que funcionários, que só o salário em si não era suficiente para reter os seus funcionários, os seus bons funcionários, pois chegava um concorrente, acabava lá oferecendo um salário um pouco melhor, algo um pouco melhor. O que começaram a fazer? No final do ano, quando chegava a época do Natal, começaram a conceder um outro salário como um presente, uma gratificação natalina. Aí no outro ano se seguiu, no outro ano se seguiu. Só que para o funcionário que recebe essa gratificação no final do ano, ele conversava com seus colegas. Olha, na empresa que eu trabalho, além do salário, além das férias, a gente recebe no final do ano uma gratificação. Vamos raciocinar. Se você, trabalhador, tem vaga de emprego na empresa A, B ou C, sendo que a empresa A, além dos salários, praticamente na média, ainda oferece a gratificação natalina, o 13º salário no final do ano. Você, trabalhador, vai querer trabalhar em qual empresa? Na B ou na C, que não fornece, ou na A? Eu acredito que seja na A. E digo mais, acredito que você vai querer, ao trabalhar na A, se esforçar o máximo possível para não ser mandado embora. E o que vai acabar acontecendo naturalmente? Vão ficar na empresa A, em tese, os melhores funcionários. Os outros empregadores, as outras empresas, pera lá, eu não estou mais conseguindo tirar aquelas pessoas dessa empresa justamente porque tem mais benefícios. Essas empresas vão ter que também dar outros benefícios. Por exemplo, copiar, chegar ao final do ano e conceder o 13º. Passou o tempo, várias empresas estavam elas dando 13º. O que o governo fez? Pera lá. Se já está de uma forma generalizada e algo positivo, vamos criar uma lei. Então, do surgimento desse benefício criado pelos empresários, o governo foi lá e editou a lei, que hoje é a lei do 13º salário, é a Lei 4090 de 1962. Essa lei, com o passar do tempo, ela foi sofrendo atualizações que nós vamos aqui no nosso vídeo, comentar alguma delas. O tema é muito amplo, muito interessante para os empregados, são questionamentos ímpares, empregadores mais ainda,
Quantas parcelas, se posso descontar, não posso descontar, como é que fica o cálculo da Previdência Social, vamos falar sobre isso. Olá a todos, vamos falar agora sobre o 13º salário, a parte prática, algumas características gerais, o cálculo da primeira parcela, o cálculo da segunda parcela. Esse vídeo é uma amostra do que contém o curso Direito do Trabalho na prática e atualizado. Vamos lá então. Antes de mais nada, apresentação, esse vídeo, como falei, faz parte do curso Direito do Trabalho na prática e atualizado, em que o professor é o professor Jefferson Barros Barbosa, que sou eu, mestre em Ciência Jurídica. O tema da aula é 13º salário. Nesse momento, nesse módulo, nesse vídeo, eu vou passar algumas características gerais para você já ter anotado aí. Então anote no seu caderno, anote na sua agenda, é a parte geral. Trabalhador empregado, ou seja, quem tem direito ao 13º salário? É o trabalhador empregado. Tem também o avulso, tem pensionistas do INSS, aposentados, ok, mas aqui o nosso foco é quem tem a carteira de trabalho assinada. Aqui eu faço uma observação. Pode acontecer, isso acontece muito na prática, pessoas trabalharem sem registro em carteira. São empregados igual, tá? Tem subordinação, onerosidade, pessoalidade, habitualidade, mas o empregador está cometendo uma infração que é não registrar esse contrato de trabalho. Tem direito também, sim, ao 13º, a férias, a todos os demais direitos, certo? Então não é porque você não tem o registro na carteira, mas você é, sim, funcionário de uma outra pessoa, que você não vai ter o 13º, tem sim. Então, é o trabalhador empregado, aquele que está no artigo 3º da CLT. Tem que tomar cuidado também, que isso é uma dúvida muito grande, muito corriqueira do dia a dia. Não é só para quem tem 30 dias de trabalho que dá direito ao 13º proporcional. O 13º proporcional de 1/12 a cada mês trabalhado, ele surge a partir do momento que aquele trabalhador completa pelo menos 15 dias de trabalho no mês. Então tem que tomar um cuidado muito grande. O trabalhador completou 15 dias de trabalho no mês, já surge o direito ao 13º proporcional, óbvio, 1/12. O 13º, e isso todo mundo sabe, passa na mídia sempre, é pago em 2 parcelas. Pela lei, a primeira parcela deve ser paga entre 1º de fevereiro do ano até 30 de novembro do mesmo ano. E a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Ou seja, muitas empresas não seguem essa regra legal. E o que acontece se esse trabalhador não observa esses prazos? Ocorre uma multa administrativa. Ela não é automática, já vou deixar desde cedo registrado. Muitas pessoas pensam que já gera de forma automática. Não. Aquele empregador, pessoa física ou jurídica, que não respeita o prazo legal para o pagamento do 13º, se acontecer de ele vier a ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ele poderá sim ser autuado nesse tópico, mas só se ocorrer uma fiscalização. Não é uma penalidade automática e esse valor, essa multa administrativa, não vai ser revertida ao trabalhador, vai ser revertida aos cofres públicos. O que você tem que observar nessa situação se tiver na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho de uma determinada categoria, de uma determinada região, de uma determinada município, estado, ou seja, quando tem uma convenção coletiva, pode acontecer de lá na convenção coletiva ter uma regra dizendo: se a empresa não efetuar o pagamento do 13º salário
respeitados os moldes da lei ou, né, conforme está nessa convenção coletiva ou acordo coletivo, aí ter uma multa revertida para o funcionário. Às vezes essa multa chega a ser 10% do menor piso da categoria, tá? Mas via de regra a multa não é revertida para o trabalhador. Outra observação que nós temos que ter é que a lei do 13º, ela fala que as faltas legais e as justificadas, por exemplo, atestado médico, tá, é tido como dia trabalhado. Então, não se pode descontar do cômputo daqueles 15 dias de trabalho para fins de pagamento ou não daquela parcela proporcional do 13º, ok? Tem que tomar esse cuidado muito grande. Vamos fazer um cálculo do 13º. Tudo que é do direito do trabalho, no nosso curso, a gente apresenta e calcula. Tá? O salário, as horas extras, as férias, o cálculo de prescrição, tudo a gente gosta de calcular, né? Porque no seu dia a dia você vai utilizar esses exemplos e vai substituir pelos valores dos funcionários. Então, se você vai fazer uma petição inicial e precisa apresentar os cálculos, tá aqui. Você vai lá e faz. Você vai fazer uma defesa, precisa efetivamente passar para a empresa qual é, né, digamos assim, esse possível custo, o risco do processo, você vai calcular e vai apresentar. Né? E também para o seu conhecimento, porque você precisa ter as habilidades do conhecimento, né, de conceito, mas a prática também. O nosso curso foca nesse sentido. Então vamos lá. Por ser um benefício pago de forma mensal, o 13º, ele, via de regra, né, a gente viu, no final do ano, tem que pagar de forma integral, zera. No outro ano, começa um novo cálculo do 13º. Então, devo pegar o salário do mês, né, mês X, e vou dividir por 12 meses, para descobrir cada mês que esse trabalhador está trabalhando para aquela empresa, quanto que ele já passa a ter direito a 13º proporcional. As grandes empresas já trabalham isso com planilhas, tudo certo. Agora os pequenos empresários, as pequenas empresas acabam não fazendo esse cálculo, não levando em consideração o seu custo, né, esse custo de 13º, mas o custo geral do trabalhador para fins de fazer o seu planejamento, para fins de investimento, inclusive da contratação de um novo trabalhador. E lembrando que 15 dias de trabalho no mês equivale a um mês inteiro de trabalho. Essa é a regra que nós temos que observar, que muita gente acaba esquecendo. Então vamos lá. Primeiro exemplo, o valor mensal do 13º. Tá? Se eu quero calcular o valor mensal de um 13º, eu vou pegar o salário mês, né, o salário de referência, aquele salário mês, bruto, né, e vou dividir por 12 meses, porque o 13º é anual. E vou achar um valor. Esse valor, no nosso exemplo, R$ 183,33. Isso é o quê? 1/12, que equivale a um mês de trabalho proporcional. Tá? Essa é a regra geral para você calcular o 1/12, o valor mensal. Vamos agora ao cálculo da primeira parcela de um 13º. Ela é muito simples. Essa parte é muito simples, não tem muitas observações. Vamos lá. Funcionário admitido em 7 de março de 2019, aí ele tem um salário mensal em fevereiro de 2021 de R$ 1.850. Aí eu, uma empresa, gostaria de já começar a programar o pagamento do 13º dos meus funcionários. Eu não preciso pagar o 13º dos meus funcionários tudo de uma vez só, tá? É a primeira parcela. Eu posso ir me organizando financeiramente, por setor, por faixa salarial, da forma que eu vou me organizando. Mas eu tenho lá um funcionário que eu quero agora, em 5 de julho, pagar para ele já a primeira parcela do 13º. Então o que eu faço?
O salário mensal dele hoje é 1.850. Não vai ter nenhuma atualização, já sei que a parte do sindicato do reajuste vai ser depois, ou eu já foi concedida. Não estou levando essa situação agora em consideração, tá? Porque é o cálculo base. Então eu pego lá o salário mensal de 1.850, divido por 12, lembra? Porque são 12 meses, é pago anual, chego num valor mensal de R$ 154,16. Ótimo! Aí eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer o pagamento em 5 de julho, ou seja, vai ser transcorrido já 6 meses do contrato de trabalho desse meu trabalhador, eu vou pegar essa parcela mensal, R$ 154,16, e vou multiplicar pelos 12 meses, pelos 6 meses que vai já ter transcorrido até o mês que eu pretendo pagar o 13º. Ou seja, 6 meses. Então eu pego os R$ 154,16, multiplico por esse tempo, 6 meses, chego em R$ 925. Ah, se fosse 8 meses, 154,16 vezes 8 meses, tá? Da forma que você pensa que você vai fazer esse pagamento para o seu trabalhador, lá na forma da rescisão, tá? Mas tudo bem, isso vai ficar para um outro vídeo. Veja, é pago de forma integral e sem desconto do INSS. Então a primeira informação que você tem que ter em mente é que a primeira parcela do 13º não tem desconto do INSS. O trabalhador vai rever essa folha de pagamento, puxa, olha, entrou, tá? Só que aí você, trabalhador, já pensa, já raciocina. Esse valor que entrou foi o bruto, sem nenhum desconto. A segunda parcela, quando entrar na sua conta, vai ter o desconto total da contribuição previdenciária. Vamos então para o cálculo da segunda parcela? Veja, a situação é a mesma, tudo certo, só que agora eu vou fazer o pagamento da segunda parcela. E é nessa segunda parcela que entra o cálculo e o desconto da contribuição previdenciária. Tá? Para um salário de R$ 1.850, eu vou buscar na tabela previdenciária, na tabela do INSS, o percentual de contribuição previdenciária. O que é esse percentual de contribuição previdenciária? Esse trabalhador, ele está contribuindo para a Previdência Social para quando ele se aposentar com o percentual de 9%. Todos nós, trabalhadores, temos que contribuir para a Previdência Social. O que muda para um trabalhador com carteira assinada é que a obrigação de recolhimento passa a ser da empresa. Se eu sou um profissional autônomo, a obrigação do recolhimento é minha. Se eu sou um trabalhador com carteira assinada, a obrigação pelo recolhimento é da empresa. Isso lá no direito tributário são as obrigações acessórias. Ainda vou fazer um outro vídeo trabalhando essa mesma informação lá do direito tanto previdenciário, custeio, quanto direito tributário, para vocês terem o máximo possível das informações quando a gente vai lidar com o direito do trabalho. O direito do trabalho, já deu para perceber, ele não é estanque sozinho enquadrado. Ele tem, sim, diversas outras observações que na prática, no seu dia a dia, você tem que estar muito bem antenado, ok? Mas vamos lá. Então eu vou pegar esse salário, que é 1.850, lá em dezembro. É o salário de cada mês. Cheguei em dezembro, continua o salário de 1.850. Se fosse 1.900, o salário de 1.900. Tá? O salário de 1.850, eu já calculei a primeira parcela, já fiz o pagamento da primeira parcela. Agora eu vou calcular a segunda parcela para poder
pagar esse trabalhador. Então, eu cheguei em dezembro, o valor é o mesmo, 1.850, tá? Como eu falei, poderia ser outro. Por primeiro, você deve já calcular a contribuição previdenciária global desse salário. Né? Para um salário de 1.850, na tabela previdenciária, o percentual é 9%, que vai dar R$ 166,50. Lembra? Quando é contribuição previdenciária, eu desconto do meu trabalhador. Eu, empregador, por disposição de lei, sou obrigado a descontar do meu trabalhador e depositar aos cofres públicos. Então deu lá. Né? Já pagou a primeira parcela de 925 em 5/7. Fica então a segunda parcela de 925 menos o valor da contribuição previdenciária, que é R$ 166,50. Líquido, vou agora pagar essa segunda parcela de R$ 758,50. O INSS é descontado na segunda parcela. Faça o cálculo. Se ficou dúvida, deixe nos comentários para que eu possa cada vez melhorar. O feedback é muito importante. Okay? O curso é pensado na sua atualização e também na troca de informações. Nos outros cursos que eu tenho, eu sempre começo dizendo, não somos donos da verdade, somos construtores do conhecimento. Quem atua no direito sabe que isso é mais real do que você possa imaginar. Inclusive, por quê? Porque as decisões vão surgindo com os juízes de primeiro grau, passam para os juízes de segundo grau, vão aos ministros, podem virar súmula, pode virar súmula vinculante, pode depois virar uma lei. Então, em matéria de direito, nada é 100% garantido, porque vai passar pela interpretação de diversos outros atores. Mas a regra geral é essa aqui, não precisa se preocupar, ok? Então, onde que você vai buscar essa tabela previdenciária? Como que você vai saber? Na prática, no dia a dia, nós temos no site da Receita Federal, no próprio site do INSS, tá? Cada ano é atualizado em relação aos valores. No passado não tinha o 7,5%, nem o 14%, no passado era 8%, 9% e 11%, ok? Mas agora você tem que observar que parte de 7,5%, 9%, 12% e 14%, conforme as faixas de salário de contribuição. Salário de contribuição, para esse primeiro momento, lembra que é o salário desse trabalhador. É o salário dele base com outras verbas salariais. Tem algumas verbas que o trabalhador recebe em que não tem desconto desses percentuais do INSS. A gente vai trabalhar isso em cada uma das situações. Mas para o nosso exemplo, veja, 1.850 está na segunda faixa, que vai de R$ 1.100 com 1 centavo até R$ 2.203 com 48 centavos. Então está os 9% aqui. Tá? Se fosse mais, nós estamos ali vendo que a tabela vai até R$ 6.433 com 57 centavos. Esse é o teto do INSS, esse é o teto previdenciário. Uma pessoa hoje, no ano de 2021, se aposenta recebendo no máximo do INSS R$ 6.433 com 57 centavos, certo? Espero que você tenha aproveitado ao máximo essas informações. Tá? Eu vou trazer cada vez mais informações aqui no meu canal e também para depois você se sentir à vontade, sentir, não, eu quero me atualizar, então eu vou acabar adquirindo esse curso. Tá? Eu vou encerrar com umas palavras que eu gosto muito, Um forte abraço, um excelente aprendizado e que você seja muito feliz. Tá? Esses são os meus mais sinceros votos? São. Eu acredito que quando você é feliz,
seja de que forma for, seja no seu âmbito familiar, profissional. Se você é uma pessoa feliz, é porque você é uma pessoa plena. Quando falta felicidade em uma pessoa, é porque está faltando algo. Com o passar do tempo, você vai verificar que o dinheiro não é tudo. O que mais é para você é o sentimento de felicidade. Quanto mais jovem, mais distante parece. Quanto mais idade, mais calos na mão, e mais pedras no percurso da vida, mais importante você vai perceber que é ser feliz. Um grande abraço, até a próxima. Gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sino para os próximos vídeos, comentasse, desse um like para me ajudar, me incentivar. Um forte abraço e até a próxima.